Algumas decisões do Poder Judiciário têm sido no sentido de amenizar os efeitos da pandemia do coronavírus na economia do país. Em uma delas, uma empresa conseguiu a suspensão por 90 dias das negativações e protestos por causa de dívidas que não foram pagas. É o que vamos acompanhar agora, na reportagem da Carolina Chaves. Algumas pequenas empresas e comércios fecharam as portas por causa da pandemia do novo coronavírus. Outras tiveram que se adaptar à nova rotina. Teletrabalho, redução do horário de expediente ou até mesmo suspendendo os contratos para conseguir pagar as despesas. Mas nem a prorrogação de pagamentos de dívidas autorizada pelo governo federal, em muitos casos, ajudou. Este empresário, por exemplo, do ramo de serviços para condomínios, precisou recorrer ao programa de linha de crédito para microempresas afetadas pela pandemia. Mauro conseguiu um empréstimo de mais de R$250 mil para manter o negócio funcionando e até conseguiu empregar mais pessoas. Isso fez com que nós não mandássemos os funcionários embora e também aumentássemos os números de emprego com carteira assinada. Hoje, praticamente 52% das empresas, pequenas empresas, é que geram emprego no nosso país. Então, é muito importante ter uma linha de crédito para as pequenas empresas, para que as empresas voltem a faturar, voltem a gerar e, com isso, gerem mais empregos. O empréstimo é uma das saídas que empreendedores têm buscado para não fechar as portas de vez, mas nem todos conseguem ter acesso à linha de crédito e a empresa acaba endividada e negativada, dificultando ainda mais um socorro financeiro. Uma pequena empresa de roupas e acessórios no interior de São Paulo conseguiu na Justiça a suspensão por 90 dias das negativações e protestos por causa das dívidas não pagas em razão da pandemia. A comerciante pediu a suspensão porque, com o nome da empresa limpo, conseguiria um empréstimo do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte para então reorganizar o caixa. Ao conceder a suspensão, o juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que as dívidas coincidem com o período das crises sanitária e financeira e que a autora é a maior interessada em quitar os débitos e continuar com a atividade. Apesar da suspensão da negativação e das linhas de crédito, o Ministério da Economia prevê que cerca de 3.500 empresas possam pedir recuperação judicial ou falência nos próximos meses. A atenção do Conselho Nacional de Justiça está voltada para o assunto. O Conselho recomenda conciliação e mediação entre empresários, fornecedores e trabalhadores para evitar o prolongamento das dívidas e da tramitação do impasse na Justiça. Duas resoluções mais recentes do CNJ tratam sobre a conciliação e produção de relatórios em processos de recuperação judicial e falência. Uma delas é a que cria ou que estimula a criação pelos tribunais dos sejusques empresariais, centros onde acontecerão mediações e conciliações pré-processuais prévias ao ajuizamento dessas ações que decorrem desta onda ou que vão decorrer desta onda de inadimplência em razão da pandemia. E a outra recomendação é a que padroniza os relatórios a serem apresentados pelos administradores judiciais em processos de falência e recuperação. Esses relatórios vão ajudar a dar mais transparência e mais eficiência aos processos de falência e recuperação, fazendo com que eles de fato consigam preservar os benefícios econômicos e sociais que decorrem da atividade empresarial. E para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o advogado que é especialista em direito empresarial, Lucas Otávio Araújo. Muito boa tarde para o senhor, seja bem-vindo. Uma boa tarde a todos. Doutor Lucas, a Câmara ela aprovou um projeto de lei que segue agora para o Senado, que prevê alterações na lei de falências, justamente para dar um fôlego a mais às empresas que enfrentam dificuldades diante aí da pandemia. O que o senhor destaca nesse projeto? São 3 alterações aí que eu destaco serem as mais importantes nesse processo. São elas a ampliação aí, no parcelamento das dívidas, principalmente das dívidas tributárias no processo aí de recuperação. Além disso, o financiamento dentro do processo de recuperação judicial. E uma outra possibilidade que não existia na Lei 11.101,
né, de procedimento de recuperação judicial, que é no caso em que os credores, né, negarem a apresentação aí do plano de recuperação apresentado pela empresa. Né? No caso de micro e pequenas empresas, é um plano especial, né, porque tem uma tramitação mais simplificada, né, pelo estilo da empresa. Então, essas 3 alterações visam aí trazer um fôlego a mais para essas micro e pequenas empresas que têm sido afetadas gravemente por essa crise econômica, financeira e sanitária, né? Bom, e muitas vezes elas não têm fluxo de caixa para conseguir manter as suas atividades e os empregos. Doutor Lucas, nós acompanhamos agora na reportagem da Carolina Chaves que em São Paulo o Tribunal de Justiça suspendeu por 90 dias a negativação de uma empresa, né, que está ali enfrentando problemas financeiros em virtude da pandemia. Esse caso gera uma jurisprudência. Em que ocasiões o Poder Judiciário pode suspender essa negativação para ajudar essa empresa que enfrenta dificuldades? Então, o CPC, né, foi dado aí por uma tutela provisória de urgência, né, dada a verossemelhança aí das alegações, porque os débitos dessa empresa, né, do interior de São Paulo vieram, né, de fato no período em que foi decretada o estado de calamidade e a pandemia. Então, esses débitos só vieram por conta da pandemia. Né? E nada mais, o juiz, em suas argumentações, trouxe a questão que os credores são os principais interessados aí na sobrevivência dessa empresa. Então, uma vez negativado o crédito, né, negativado o CNPJ dessa empresa, não mais ela vai conseguir um empréstimo de um Pronamp, por exemplo, porque ela vai estar ali com a sua negativação. Né? Então, com isso, ela tem uma chance muito maior, né, de não conseguir prosperar e superar essa crise econômica. E aí, consequentemente, os credores, né, dessa empresa não vão receber os valores, os débitos aí dessa empresa, né, dessa micro e pequena empresa. Só citou então, agora... provavelmente... Pois não, pode continuar. Sim. Então, provavelmente, esse julgado ele deve se replicar aí, né, por outros entendimentos dos tribunais. Né? Foi um julgado aí de um juizado especial, mas provavelmente outros tribunais também podem julgar essa matéria no mesmo sentido. Aliado às decisões do Poder Judiciário, o governo federal, desde o início da pandemia, também instituiu uma série de programas. O senhor citou agora há pouco o Pronamp. Ontem, inclusive, tivemos o anúncio pelo Ministério da Economia de um aporte aí de 12 bilhões de reais para ajudar a essas empresas. Mas quem tem direito? Qual a orientação? Quais as orientações para esse empreendedor que está precisando? Então, quem tem direito são as micro e pequenas empresas. Então, empresas de faturamento anual aí de até 360 mil, né? E empresas de até 4,8 milhões de faturamento anual. Né? Vale lembrar, né, que esse aporte dado pelo governo é um aporte dado ao fundo garantidor, né, que no caso de inadimplemento, né, digamos assim, calote dessas empresas, esse fundo vai garantir o crédito. Então, as empresas, as instituições financeiras, de fato, vão fazer esses empréstimos aos micro e pequenos empresários. Né? Então, o Estado, né, o governo federal vai arcar com 85% diante desse fundo garantidor, né, e 15% vão ser as operadoras de crédito. Vale lembrar que o valor, né, a taxa de juros utilizada é bem inferior ao que temos aí no mercado. Então, é bem atraente, é bem interessante para essas empresas, micro e pequenas empresas. Elas não podem estar aí com as negativações. Se elas estiverem negativadas, né, provavelmente elas não vão conseguir, né, o crédito por essas instituições financeiras. E é importante para o Estado, né, manter essas micro e pequenas empresas, porque o PIB, 30% do PIB é de micro e pequenas empresas. Né? E 50% dos empregos formais no país, né, são oriundos aí
das micro e pequenas empresas. Então, por isso é tão importante essa implementação desses 3 programas, e o maior deles é o Pronamp, para ajudar e fomentar essas empresas e conseguir uma minimização desse impacto econômico, financeiro trazido aí por essa pandemia. Conversei aqui ao vivo com o Dr. Lucas Araújo, que é especialista em direito empresarial. Muito obrigada mais uma vez. Boa tarde para o senhor. Obrigado. Uma boa